que é extremamente delicado, né? E o pastor, em nome da Associação Amor do Próximo, ele foi enfático ao afirmar que os problemas das pessoas que lá se utilizam, né, tanto transitório quanto alguns daqueles que vão lá para se alimentar, para ter acolhimento, ele disse que não basta só trabalhar a questão da rua, né, mas a motivação, e dentre elas, usuários de drogas. É difícil trabalhar isso. Bom dia. Bom dia, Mandarino, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Rogério, bom dia, prefeito. Exatamente, Mandarino, é uma situação muito complicada, talvez como secretário de Assistência Social seja o meu maior desafio desde quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social. É um problema que as pessoas, algumas pessoas, não vamos generalizar, elas querem simplesmente tirar o problema dos olhos, mas elas não entendem que estamos lidando com seres humanos com direito de ir e vir e vontades próprias, certo? Então é exatamente o que o Rogério falou. Não é só oferecer um espaço para eles dormirem, porque muitas pessoas falam, mas cadê as políticas públicas que existem há muitos anos já? Cadê o poder público? Cadê a assistência social? Não é só oferecer, não é só pagar um aluguel, por exemplo, porque muitos já falaram isso. Não é só isso. O problema é 10 vezes pior do que isso. Se fosse só isso, estaria resolvido. Eu te garanto que estaria resolvido. Já teríamos criado, além do que a gente já oferece, né, que é o certo, já teríamos criado outras inúmeras políticas públicas de moradia para essa população e já teria resolvido o problema. Mas não é esse o problema. O problema é mais embaixo, que é o que o Rogério falou, desde questões familiares, conflitos familiares, até a dependência química mesmo, né? E a rua também é uma doença, onde eles conseguem alimentar ainda mais os vícios deles, né? De N formas, enfim. Então é um trabalho muito mais complexo do que só oferecer um espaço para eles dormirem. Bom, o prefeito Thales está aqui, claro, também vai expor aí o trabalho que vem sendo desenvolvido. Agora, é dramático, né, prefeito, deparar com uma situação como essa. O pastor Rogério disse aqui que as questões, além da sua grande maioria, quer dizer, ele não mensurou isso, mas a gente percebe que tem mesmo esse viés de usuários de drogas. Como é que combate? Porque isso é questão de saúde pública. É muito mais do que aquele cidadão que dorme embaixo da marquesa. Sem dúvida, Adelino. Bom dia. Bom dia, Adelino. Bom dia, ouvintes da Mantiqueira. Bom dia, Rogério. Bom dia, secretária Eva. A todos que nos acompanham, o pessoal que está ao vivo conosco agora, no Facebook, no Instagram. Primeiro eu queria ressaltar a alegria que a gente tem, Adelino, e até o orgulho que a gente tem desse belíssimo trabalho que o Rogério e a equipe dele faz. Como eu disse na semana passada, o Rogério é um idealista, com toda a sua equipe, ele está aqui representando um grupo de pessoas que, de forma praticamente voluntária, colaborem muito para a sociedade de Cruzeiro. O que a gente tem de parceria com eles é para o básico, né? Eles fazem muito além disso. E quando a gente tem uma casa de passagem com essa qualidade, que é a casa de passagem em parceria com a Amor do Próximo, que faz um acolhimento devido, que faz uma busca ativa, que faz uma reintegração na sociedade e entrega para Cruzeiro e para outras cidades, porque muita gente que passa por lá não é daqui, muita gente que passa por lá é de outra cidade. Quando a gente entrega essa pessoa recuperada e apta, como ele disse, às vezes é um caso que a gente consegue resolver, isso transforma uma vida, isso faz toda a diferença para nós, faz sentido o trabalho. Então, quando você fala da questão da dependência química, o que a gente quis buscar aqui junto à Secretaria de Desenvolvimento é estar compondo tudo o que é necessário. Então, a gente tem essa busca ativa junto às pessoas, entende se ela é de Cruzeiro ou não, se ela tem casa ou não, se ela tem família ou não. Ela passa pela casa de passagem, ela busca um emprego. Para buscar um emprego, a gente tem as formas de tentar viabilizar esse primeiro emprego para ela poder se reinserir na sociedade, para ela poder ter o seu rendimento, para ela poder alugar uma casa. Se ela não é de Cruzeiro, se ela vai passar por aqui, para onde ela vai? Eu vou para tal lugar. A gente tem um trabalho de passagem, de organizar tudo isso, encaminhar essa pessoa para a próxima cidade ou para a cidade que ela queira ir. Outra questão que é muito importante, quando a pessoa já está na dependência química, se isso é identificado em parceria com a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência, a gente tem diversos convênios com comunidades terapêuticas, né, que são as casas de recuperação, como era assim chamado antigamente, diversas vagas à disposição. Então, quem quiser se recuperar, inclusive, tem pelo poder público o financiamento disso. Sendo de Cruzeiro não. Sendo de Cruzeiro não. Agora, tem uma questão também, prefeito, a internação voluntária.
Né? Quer dizer, é algo que precisa ser trabalhado, mas também precisa ser... que tem conquistado, né? Não, porque tem esse trabalho de convencimento, que é muito pior. Sem dúvida. Né? Porque sabe que a pessoa às vezes não quer internar. E a gente tem os casos também da internação voluntária, que de fato é todo um trabalho psicológico, a gente tem os psicólogos à disposição, todo um trabalho espiritual, trabalho religioso que é muito bem feito na casa de passagem e por outras também comunidades terapêuticas que têm condição de levar a palavra de Deus, de fazer esse conhecimento. De perto. Sem dúvida, com o nosso amigo Beto, toda a diretoria que também tem convênio conosco. Então, o Cruzeiro, às vezes a gente fica olhando para a nossa cidade e não olha para o próximo lugar, porque a gente está trabalhando forte nessa política pública, a gente está, sim, à frente de muitas cidades maior do que nós. Se a gente olhar para São Paulo hoje eu acordei vendo São Paulo está um caos, um verdadeiro caos aqui centro. Volta a ser importante falar isso mesmo assim. Às vezes a gente olha para Cruzeiro, mas a Mano Próximo foi referência agora em Volta Redonda, de pessoas que vieram aqui conhecer, e de Francisco Morato também, gente de longe vindo conhecer o trabalho. E eu queria também deixar claro, a gente também está em Lorena, então quer dizer, quando a gente ficou sabendo que ia ter um edital ali, a gente participou por quê? Porque a gente sabia que ninguém queria trabalhar com essa população em Lorena. Porque você imagina, se ninguém quer trabalhar para onde, que as pessoas vão vir? Vai vir tudo para cá. Então a gente está lá em Lorena também, sendo referência à população em situação de rua, com o mesmo número de vagas. E às vezes o pessoal acha que é só Cruzeiro. Não, na verdade, o mundo está vendo, principalmente depois da pandemia, sim, a coisa tomou uma dimensão monstro. E o caso é, primeiro, desavença familiar, uso de droga e depois desemprego. Às vezes a pessoa acha que é porque é só emprego, e não é. O psicossocial da pessoa é algo que precisa ser trabalhado. Como você falou, vamos internar, a pessoa pega, tem gente que fala assim, eu já fui em reunião que falaram assim, vamos colocar o grande, vamos colocar todo mundo lá. Coloca lá. Como se fosse um depósito. Daí os outros falam assim, não, esse povo não pode ficar na região central, tem que ser numa fazenda. Não, não é boi, não é gado. Inclusive a assistência social proíbe que faça isso. A casa de passagem tem que ser um local referência na cidade para que as pessoas possam ter acesso. Por exemplo, nós estamos com um psicólogo agora, que nós acabamos de encontrar esse sistema de Cruzeiro, mas que trabalhava em São Paulo. Sabe quantas vagas ele tinha na casa onde ele trabalhava? 100 pessoas. E é muito difícil trabalhar com um número grande de pessoas. Então a assistente social ela é casa de passagem para 20 ou para 50. Fora disso, eles criam um mundo paralelo. Se eu for lá em São Paulo, vai ver, existe poder paralelo dentro da casa, porque ninguém consegue tomar conta, entendeu? É uma coisa muito complexa. Então a nossa cidade perde muita cidade, como para ver Grande São Paulo, entre outras, e o número cada dia mais. Depois da pandemia, os estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que mais cresceram. E aonde a gente está? Justamente no eixo, né? Nesse trocamento, sim, dessa tríade de estados aí que compromete bastante. Secretária Evelyn, é uma pena, né? Porque o horário nos espreme aqui a barbaridade. Mas é importante, né, o seu recado para aquelas pessoas que continuam batendo na tecla, o que é que a promoção social está fazendo para trabalhar com esse povo de rua. Sim, Adelino, a gente participou de uma reunião que o Rogério estava presente e na reunião foi discutido como o Cruzeiro quer ser visto. A gente quer ser visto como uma cidade que simplesmente passa o problema para outra e limpa aos olhos da população. Como acontece, né? Exatamente, como acontece muito. Ou a gente quer ser a cidade que realmente executa o serviço como ele deve ser feito dentro da assistência social. E eu, como secretária, o Rogério, como parceiro, eu tenho certeza que o prefeito Thales também, queremos ser vistos como a cidade que executa o serviço de fato e salva vidas, porque é esse o serviço da assistência social em relação a essas pessoas em situação de rua. É salvar vidas, difícil, muitas vezes frustrante. Existem pessoas que a gente conhece, que a gente tenta, e que a gente vai ver essa pessoa na rua pro resto da vida. Mas a gente vai seguir tentando, não é isso mesmo, Rogério? Quem não pode desistir é a assistência social, o resto desiste, a gente não pode desistir. A rede não pode desistir. Então nós estamos aqui para isso, estamos tratando essas pessoas como seres humanos, como elas devem ser tratadas. A população precisa entender que eles estão juntos com o poder público. Esse processo de dignidade humana. Exatamente, nesse processo de dignidade humana. Então é importante que eles entendam que essas pessoas precisam de dignidade, precisam do básico para sobreviver. Mas a população precisa entender que é necessário o serviço sendo feito de forma correta, para que a gente não alimente o vício dessas pessoas na rua. E aí, consequentemente, facilite o serviço da saúde, facilite o serviço da assistência social, da educação, enfim.
Então estamos aqui para que a gente seja visto não só pela nossa população, mas por toda a região, como um município que de fato acolhe as pessoas da forma que elas devem ser acolhidas. Prefeito, vai continuar avançando então, né? Nós temos um minutinho. Sem dúvida. Primeiro que é um orgulho muito grande, né, Alderino? A gente decidiu algumas políticas públicas aqui, que é a política pública do enfrentamento do problema, e não de passar o problema para o próximo. Porque por muito tempo no Cruzeiro, duas pautas em especial eram passar o problema para o próximo. Uma era a causa animal. Então pegava todos os cachorros que estavam na rua, colocava numa van e colocava para outra cidade, jogava para outra cidade ou colocava na destinação. Passava essa bola para a bola para o próximo. Hoje a gente decidiu fazer o cuidado com a causa animal. E em especial cuidar de gente, cuidar de ser humano, cuidar de pessoas, cuidar das suas histórias. Ninguém está na rua porque quer. É um problema de saúde pública. E nesse sentido, a gente também não quer passar o problema para o próximo, ou seja, pegar um monte de gente, colocar numa van e levar para a próxima cidade. A gente vai cuidar dessas pessoas aqui. E a gente quer trabalhar assim, enfrentando o problema e não passando o problema para o próximo. De preferência os nossos. Os nossos, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. E é nesse sentido que a gente pede a compreensão da nossa população e o trabalho vai continuar avançando. Muito obrigado, Alderino. Bom dia, prefeito. E na quarta-feira estaremos de volta com temas pertinentes e importantes para a nossa coletividade. Primeira-dama, Evelyn, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alderino. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo trabalho. É isso. Pastor Rogério, da Associação Amando o Próximo. Obrigado pela presença. Assunto que rende, hein? Rende. Mas falar mais. nós somos escravos do relógio que fazer, né, pastor? Isso aí, tem que. Aí, numa próxima, a gente vai voltar nesse Com tema que é certeza. importante. Convido a todos a conhecê-lo, Davi. Inclusive o caso de passagem. Os ouvintes e vocês aqui também. Certíssimo. Na Rua 2, ali coladinho. Primeiro está no Penedo número 19. Certíssimo. Vamos nessa. E a gente volta avançando na próxima quarta-feira. Grande abraço e até lá. Foi ótimo.